Vamos dar sequência agora em como aplicar isso dentro de uma organização de estudos. Perfeito. A gente organizou para você como você aprende. Agora a gente vai tentar colocar de uma forma mais organizada dentro da sua rotina. Para você, aluno que é quinto, sexto, formado, independente, cada um tem a sua peculiaridade de rotina. E é por isso que a gente precisa se atentar ao nível de organização que a gente tem de uma rotina bem feita. Perfeito. Então vamos entender um pouquinho melhor a partir de agora como aplicar isso dentro da organização de estudos, né? Então como que a gente vai organizar tudo isso que a gente já conversou para fazer mais sentido e conseguir amarrar tudo de uma maneira mais fácil. Perfeito. E dentro daqui do programa MedHunter, a gente tem sempre o estímulo de organizar de uma forma didática o seu ano de duas formas. Uma é através do calendário macro e outra é através do calendário micro. Vamos abordar isso? Vamos aprofundar? O que é o calendário macro? O calendário macro, eu falo para os nossos alunos, é uma visualização do seu ano de forma longitudinal. E eu sempre dou essa analogia. É como se fosse uma moldura. Você tem um quadro. Nesse quadro você tem uma moldura. Essa moldura você pode pintar, você pode talhar, você pode fazer o que você quiser com ela. Porém, existe moldura. Então, o seu ano, ele é cercado de algumas peculiaridades onde, quando você coloca essa estrutura, você consegue seguir de forma longitudinal, de forma mais adequada. E quais são alguns pontos que a gente queria trazer aqui para você, que no nosso programa a gente consegue falar de uma forma também até mais aprofundada a cada ponto. Exato. Então, o calendário macro, só para amarrar um pouquinho melhor aqui, o calendário macro é o seu ano. É o tempo que você tem no seu ano. Essa questão da moldura é muito interessante. Você tem uma moldura. Você não consegue passar dali. Mas essa moldura ela pode ser de várias maneiras e você vai adequando isso da maneira que for. Deadline do cursinho é um ponto importante. Você já sabe que cursinho você vai fazer? Já. Então você já sabe quando que ele vai acabar, então você já tem uma noção de quanto que você tem de tempo para consumir aquele conteúdo. Exatamente. E por que é importante isso? Porque existem alguns cursinhos que acabam às vezes muito próximo da nossa prova. Então, o que a gente consegue fazer com o nosso aluno? Dependendo do nível de preparação que ele está, a gente consegue entender o nível de maturidade e, às vezes, conseguir manejar um pouco o que acontece no final do ano. Por exemplo, um dos grandes cursinhos, eles deixam, por exemplo, as apostilas de clínica médica, mais específico, cardiologia, mais para o final do ano. E o que acontece? São matérias que, para algumas provas, são de extrema importância. Então, Aí o aluno leigo, assim, aluno de rua, pode falar, mas isso não é bom? Porque aí eu vou ver mais perto da minha prova. Cara, não. Você tem que ver o quanto antes. Se é uma matéria muito importante, você tem que ver antes, porque dá mais tempo para você revisar esse conteúdo. Dá mais tempo para você aprender, entendeu? Exatamente. E por isso que a gente tenta sincronizar, às vezes, de uma forma certa, de uma forma adequada, dependendo da possibilidade do ano do nosso aluno. Outra peculiaridade para a gente pensar dentro do calendário macro. Você vai fazer algum estágio? Você vai fazer algum tipo de trabalho extra para você conseguir abordar e conseguir deixar o seu currículo um pouco mais parrudo? Então, por exemplo, você vai para algum congresso, você tem algum evento importante, tudo isso você tem que pensar com antecedência. Não adianta você pensar lá na hora, lá na boca do gol, quando às vezes o congresso vai acontecer. Por quê? O que atrapalha não é você ir para o congresso, é você não ter se organizado adequadamente do tempo que você foi para o congresso, que você está fazendo esse trabalho científico que você precisa, esse tempo que você tem que desempenhar. Então, é tempo que você está comendo, tempo de estudo, que se você não se organiza, às vezes naquela semana que às vezes cai uma apostila importante para você estudar e, às vezes você não conseguiu encaixar e começa a acumular coisa atrasada, começa a acumular matéria atrasada. Perfeito. Então, isso são pontos que eu vou citar para você aqui agora, que você pode fazer a partir de agora. Uma vez decidido o cursinho, você já vai saber o deadline do cursinho. Então, no seu macro, você já vai ter esse ponto. Outro ponto, se você vai fazer algum estágio, se você vai ter que trabalhar no ano que vem, quanto você pretende trabalhar, quanto que você precisa de fato trabalhar para conseguir se manter e até calcular no final do ano para trabalhar menos, para deixar mais tempo para você estudar, então você já tem que ter guardado esse dinheiro no começo do ano. Isso tudo faz parte da sua organização do macro. Outro ponto, congresso, algum outro evento, um estágio exterior, que tem gente que faz às vezes também, que vai para fora do Brasil, que é um pouco mais complicado. Enfim, qualquer outro tipo de acontecimento que possa aparecer no seu ano é relevante para o macro, tá? Perfeito. Quintonista tem um ponto importante que a gente gosta de falar também, é sobre as férias, que ele vai ter um período para férias, aí sempre vem a pergunta,
Pedro, eu acabei de entrar no programa, eu vou ter o período das minhas férias, será que eu vou viajar com a minha família? Cara, vai, descansa, você tá no seu momento e volta com garra total, tá? Perfeito. A gente vai estar aqui para te receber da melhor maneira. Não vem com essa de querer já começar a adiantar, vou começar a estudar em dezembro, estudar mal, não vai viajar, aí chega em março, fadigou, tá? Então, se for o seu caso, pode curtir suas férias aí nesse período, mas quando voltar, tem que voltar de fato. É isso aí. Então falamos do macro. Dentro do macro, a gente vai entender o calendário micro agora. Exatamente. E quando a gente fala de calendário micro, basicamente é quando você visualiza o seu ano através de uma semana, através de semanas e através do seu mês. E por que a gente separa dessa forma? Porque o macro ele pode ter uma estrutura mais ou menos fixa, mais ou menos consolidada. Só que aqui a gente não pode trazer isso para a sua rotina diária. Porque o que a gente precisa é saber estipular metas. Só que a gente não pode, dentro disso, às vezes estipular de uma forma muito rígida, de uma forma muito intensa, a ponto de que você se cobre. Se cobrar é bom, tem que se cobrar. Mas cuidado para não se cobrar de uma forma muito intensa e te deixar muito ansioso, muito ansiosa. Então, por isso que é muito importante a parte do calendário micro ser um pouco mais flexível, Um pouco maleável. mais engessada, né? Porque Exatamente. muita gente quer engessar muito. Ó, segunda eu faço isso, terça eu faço aquilo. E é muito bom ter rotina. É imprescindível ter uma rotina estabelecida. Eu sou o primeiro a falar que... É. Eu sou o nóia da rotina, tá? Exato. E a gente tá falando isso. Mas você tem que ser pouco engessado no seu estudo primário, porque são metas semanais que a gente coloca para os alunos. Como você vai mexer nessas metas pode variar, de acordo com um imprevisto que aconteça, qualquer coisa do tipo. Então, existem 3 grandes pontos que a gente até já citou, já deu um spoiler antes aqui, que são estudo primário, revisão, provas e simulados. É o mínimo. Então, não vou fazer flashcard, isso tudo é extra. O básico é isso aqui. perfeito. Então, assim, dentro da sua semana, a gente sempre vai tentar estruturar a semana com 3 grandes tópicos. Estudo primário, revisão e provas e simulados. E, de novo, dentro do nosso programa a gente consegue dar uma individualizada, uma personalizada melhor para cada aluno. Por que eu estou falando isso? Porque depende de aluno para aluno, depende se você está no 5º, depende se você está no 6º. É o que eu sempre falo, um estudo de 5º ano é diferente de um estudo de 6º ano. E um estudo de começo de ano é diferente de um estudo de meio, que é diferente de um estudo de final de ano perto da sua prova. Então, para tudo isso, existe uma peculiaridade que gira em torno dentro de estudo primário, provas simulados e revisão. Perfeito. Na prática, se a gente fosse colocar para um cara assim na prática, então ele vai fechar esse vídeo agora e vai começar a montar seu calendário ali. Então você vai olhar seu calendário macro, vai fazer, eu tenho meu cursinho que acaba em tal dia, eu já tenho meus estágios definidos, eu tenho um período de viagem que eu tinha combinado com a minha namorada e vai montar todo o seu calendário macro. Vamos começar a pensar no micro? Beleza. Como que seria esse micro? 4, 2, 1 é o primeiro esqueleto que a gente faz, dependendo do aluno, que tem aluno que já entra num outro esquema, mas para dar um exemplo claro para ele, seria um exemplo de 4, 2, 1. Destrincha pra gente. Exatamente, é um exemplo mais prático, vamos lá. Dentro da sua rotina, a gente precisa que dentro de 7 dias, mais ou menos, lógico, dependendo da rotina, dependendo do aluno, dependendo da sua peculiaridade, mas 4 dias a gente vai deixar para esse início de preparação para o seu estudo primário, tá? 2 dias dentro do estudo de revisão e 1 dia para prova e simulado. Essa é uma estrutura básica de início de preparação, por exemplo, para um 6º ano que vai vir com tudo para a prova de residência, tá? Então, dentro do estudo primário a gente já explicou, revisão a gente explicou, prova e simulado a gente já explicou. E vamos dar mais detalhe diante dessa organização. Então, com isso, o que a gente precisa se atentar? Eu tenho minha rotina. Eu sou, por exemplo, um aluno de 6º ano. Dentro da minha rotina, eu tenho, por exemplo, o internato. Pô, o internato me ocupa muito tempo. O que eu faço, por exemplo, quando eu tenho um tempo livre maior? O que eu faço quando eu tenho um tempo livre, só que mais reduzido, mais compacto, que nem a gente já falou antes? Isso é muito importante também e está aqui dentro da organização. Quanto maior o seu tempo livre para estudo, mais você vai estudar de um estudo mais ativo e aprofundado. Cada vez que você tiver tempos mais curtos, você precisa estudar de uma forma mais dinâmica. E como que a gente dá dinamismo para o nosso estudo? Através de questão. Então, por exemplo, puxa, tem um final de semana ali onde eu vou ficar a tarde inteira livre para estudar.
Tá, eu vou conseguir então aprofundar dentro dos temas das minhas apostilas, dos meus temas dessa semana. Só que, por exemplo, eu tenho um internato, às vezes tem, 2, 3 horas ali, uma hora e meia, por exemplo, de intervalo dentro do meu internato. Às vezes eu não vou conseguir aprofundar tanto como eu gostaria. Tudo bem, coloca a questão naquele momento. Então é isso que a gente tenta fazer com os nossos alunos para dar esse entendimento de como aproveitar a melhor forma a rotina que ele tem. Perfeito. É isso. Então, eu acho que, na verdade, teria muito mais coisa que a gente poderia falar aqui. Eu acho que a gente destrinchou o principal dentro de calendário macro, calendário micro, uma organização desse esquema, deu até um exemplo prático. E para finalizar, eu queria deixar um bônus aqui. Dentro de tudo o que a gente conversou, de tudo, não importa se é estudo primário, se é revisão, se é para evocação, retenção, tal. A única exceção do que eu vou falar agora é prova e simulado, que é sobre o tempo cronometrado, tá? Então, provas e simulados a gente já comentou, é tempo corrido, não importa. Ah, fui no banheiro, fui na pizzaria, fui na padaria, não importa. Você não deveria. Você foi, o tempo tá correndo, filho. A prova e simulado é assim. Agora, no seu estudo, a gente orienta a pessoa a fazer o TED, que é o tempo efetivo dedicado a cronometrar o estudo dentro daquele estímulo que ele está dando. Então, a gente orienta para muitos alunos um Pomodoro, como se fosse, você deve conhecer, mas um Pomodoro adaptado a cada realidade do aluno. Se é um aluno muito ansioso, às vezes a gente traz um Pomodoro um pouco mais curto. Se é um aluno que aguenta mais tempo de retenção de atenção, que a gente também calcula isso junto com o aluno, a gente consegue espaçar um pouco mais. Então, esse bônus que eu queria deixar para você, já que você está ouvindo essa aula, já que eu suponho que você tenha chegado até aqui, você vai ter a seguinte tarefa. Você vai organizar minimamente um calendário macro, tentar pensar no seu calendário micro, mas por enquanto é menos importante, tá? Um outro ponto para você, que eu lembrei agora, para você pontuar aí no seu calendário macro, seria as provas. Vamos supor, você quer prestar 5 provas, você quer fazer os 5 últimos anos dessas provas, então você tem 25 provas para fazer. Se você fosse fazer 25, uma prova por semana, você demoraria 25 semanas. Quando você quer terminar essas provas? Será que se você começar no final de abril, dá o tempo certo? Acho que sim. Puta, acho que final de abril eu não quero, só vou começar depois. Então você vai ter que correr atrás de uma outra maneira. Beleza? Então esse é um outro ponto só que eu lembrei. Além disso, organizar um bom ambiente de estudos, que nem a gente conversou um pouco antes, tá? E as outras tarefinhas que a gente foi citando ao longo do tempo. E se você conseguir começar a flertar com a ideia de cronometrar o estudo, por mais desconfortável que isso seja, isso traz muito benefício para você. Isso é muito... A última coisa que eu quero fechar aqui diante do TED, do tempo efetivo dedicado, que a gente vai conseguir essa informação através de quando a gente cronometra, né, o nosso tempo que a gente estudou. O que é importante? Dentro da nossa mentoria, a gente consegue individualizar de 2 formas. Uma é entender a adaptação desse Pomodoro para a necessidade da pessoa. E mais que isso, quando a gente consegue organizar, quando a gente consegue metrificar, a gente consegue colocar metas. E a partir do momento que a gente coloca as metas dentro do nosso ano, é aí que a mágica acontece. Organização, estipulação de metas e execução. E tudo isso a gente aborda com método, disciplina e autoavaliação. É isso. Eu quero agradecer você que conseguiu ficar aqui até agora. Eu acho que isso aqui vai te ajudar. A gente pensou muito como a gente faria esse vídeo para você, se a gente faria em vários cortes, se a gente gravaria só um pedacinho. A gente falou, cara, quer saber? Vamos abrir, vamos falar sobre tudo, demore o tempo que demorar. Eu acho que isso é importante para eles realmente. E não vai ser... eu não quero fazer um negócio curtinho só porque você precisa ser rápido. Não, eu acho que a gente destrinchou tudo que a gente precisava destrinchar, pelo menos os principais pontos. A gente se coloca à disposição para você, para qualquer dúvida. Nosso Instagram está aberto, nosso WhatsApp de suporte está aberto. E é isso. Eu espero te ver lá na frente, né, outras vezes, e que você tenha muito sucesso. E tomara a Deus que você esteja junto com a gente também no nosso time, que vai ser um prazer enorme estar junto contigo. Um prazer enorme de estar aqui com você. Puxa, eu fico muito lisonjeado de você ter dado essa oportunidade, de ter dado esse tempo pra gente, pra ouvir a gente, o que a gente tem pra falar. E fica ligado que a gente vai abrir a vaga do programa MedHunter, que é a nossa mentoria individual, onde a gente consegue abordar tudo isso que a gente falou aqui, a gente aborda ao longo do ano, personalizado para você,
para a gente conseguir tirar o melhor proveito, tirar tudo que você tem de melhor para você conseguir chegar no final do ano voando para a prova de residência. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.